Você já parou para pensar no peso de uma palavra? Hoje, em nosso mundo de contratos, de letras miúdas e promessas que o vento leva, a palavra de um homem parece leve como pluma, mas houve um tempo e um lugar onde a palavra era mais pesada que uma pedra de moinho. Um tempo em que a honra não era uma escolha, era a única coisa que um homem realmente possuía. Naquele sertão sem lei, esquecido por Deus e pelos governos, a vida era seca e curta como o capim do agreste. A justiça não chegava de carruagem, com doutores e papéis. Ela chegava a cavalo, de punhal na cinta e de rifle na mão. E nesse tempo, um homem se levantou para se tornar a própria lei. Seu nome, Virgulino Ferreira da Silva. Lampião. Muitos o chamam de bandido, de assassino, outros de justiceiro, mas poucos entendem que Lampião foi mais do que isso. Ele foi um estrategista, um rei sem coroa que governou um império de léguas de poeira e medo. E todo rei, para que seu reinado não se desfaça em pó, precisa de leis. Neste caos de hoje, nós não vamos falar das batalhas, dos tiroteios que já são conhecidos. Nós vamos entrar na alma do cangaço. Vamos revelar os 3 juramentos de sangue, as 3 regras de Lampião que formavam o código de honra do seu bando. Leis que não podiam ser quebradas, sob pena de morte. Por isso, se você acredita que a memória do nosso povo, a história desse Brasil profundo, não pode morrer, já se inscreva no canal e se torne um guardião dessa herança. Deixe sua curtida nesse vídeo para mostrar que a honra e a palavra ainda têm valor para muita gente. E comente aí embaixo. Na sua família, você já ouviu algum caso sobre a justiça do tempo do cangaço? Sua participação é o que mantém essa fogueira acesa. Agora, ajeite-se onde estiver, porque a história que vamos contar não está na maioria dos livros. Ela foi escrita com o sol, a pólvora e o sangue do sertão. Para entender a lei de Lampião, primeiro é preciso entender o mundo sem lei que existia antes dele. O cangaço não nasceu com Virgulino. Antes dele, outros homens já cruzavam a caatinga movidos pela vingança, pela fome ou pela pura violência. Homens como Jesuíno Brilhante, um precursor tido como nobre, ou Sebastião Pereira, o famoso Antônio Silvino. Eles eram a faísca, mas o fogo que eles acenderam era um fogo desgovernado, um fogo que queimava sem rumo, consumindo tudo e a todos. O cangaço, antes de Lampião, era o puro caos. Os bandos eram pequenos, desunidos, como matilhas de cães selvagens. A lei era a do mais forte, do mais cruel, do mais rápido no gatilho. Não havia um propósito maior que o dia de amanhã, que o próximo saque, a próxima refeição. A traição era a sombra de cada cangaceiro. Um companheiro podia lhe roubar o que era seu durante o sono, ou pior, vender sua cabeça para a volante em troca de algumas moedas e o perdão dos seus próprios crimes. Conta-se que a vida de um homem dentro desses grupos valia menos que a munição gasta para derrubá-lo. Não havia respeito por nada. Entravam em povoados e não distinguiam o rancho de um pobre coitado da casa de um coronel. A violência era cega. Mulheres, filhas e esposas de sertanejos honestos e trabalhadores eram vistas como espólio de guerra, uma presa a ser tomada pela força. Era essa a imagem que o povo tinha do homem de rifle, um demônio sem alma, uma praga que era tão ruim, ou às vezes pior, que a seca e os jagunços dos coronéis. E um poder que se baseia apenas no terror sobre os inocentes, meu amigo, é um poder fraco. Ele não cria raízes. O povo não o protege, não se torna seu coiteiro. O povo o amaldiçoa e reza para que a volante o encontre. Um bando assim não dura um inverno. E foi nesse cenário de terra arrasada que a figura de Virgulino começou a crescer. Ele não era um sonhador, um idealista. Lampião era um homem prático, forjado na dor da perda de sua família e na brutalidade do sertão. Ele olhou para os outros bandos e viu a fraqueza deles. Ele entendeu uma coisa que ninguém antes dele tinha entendido com tanta clareza. Para lutar contra um sistema, o sistema dos coronéis e do Estado, era preciso criar outro sistema, mais forte, mais coeso e, acima de tudo, mais confiável. Para governar o sertão,
Não bastava ter os melhores rifles ou os homens mais valentes. Era preciso ter uma coisa que o dinheiro não comprava e que a volante não podia destruir: a lealdade. Uma lealdade forjada a ferro, fogo e, principalmente, a juramento. Lampião percebeu que seu exército de esfarrapados só se tornaria um verdadeiro poder se seguisse um código que trouxesse ordem à desordem, um código que desse a cada cabra um senso de pertencimento, de propósito e, mais importante, um código que o povo do sertão pudesse entender e, em seu silêncio, respeitar. Ele sabia que precisava do apoio do sertanejo, do coiteiro que lhe dava abrigo, comida e informação. E esse apoio não viria se seus homens agissem como bestas feras. A justiça de Lampião precisava ter uma lógica, mesmo que fosse uma lógica brutal. O povo precisava saber o que esperar do bando. Precisava saber que, se andasse na linha, se não fosse dedo duro, nem aliado de coronel, a fúria do rei do cangaço não se voltaria contra ele. Foi assim, da observação e da mais pura estratégia de sobrevivência, que nasceu a Lei de Virgulino. Não foi escrita em papel, mas gravada na memória de cada homem que se juntava ao bando. Era uma lei oral, passada ao pé do ouvido, na penumbra da fogueira. Uma lei com poucas, mas terríveis regras, porque no sertão a clareza era uma questão de vida ou morte. Lampião não estava criando um grupo de bandidos. Ele estava forjando uma irmandade de guerreiros, um exército particular com sua própria constituição. E o primeiro artigo dessa Constituição seria a base de tudo o que viria depois: a honra. E a honra, no sertão, começava pelo respeito àquilo que o sertanejo tinha de mais sagrado. A primeira e mais sagrada lei do Código de Lampião não foi dita, foi decretada. Era um mandamento tão claro quanto o sol do meio-dia e tão afiado quanto a ponta de um punhal. Nas palavras que ecoavam nas noites da caatinga, a ordem era uma só: a mulher e a família do sertanejo, do homem pobre e trabalhador, eram solo sagrado. E em solo sagrado, cangaceiro de Virgulino não pisava com a bota da cobiça ou do desrespeito. Isso não era um conselho, era um juramento. E a quebra desse juramento não se pagava com desculpas, se pagava com a vida. Mas não se engane, essa regra não nasceu de um coração bondoso ou de uma alma caridosa. Ela nasceu da mente de um estrategista genial, de um homem que entendia o sertão como a palma da sua mão. Lampião sabia que a força do seu bando não vinha apenas da pólvora, mas da proteção silenciosa do povo. Pense comigo, o que diferenciava o bando de Lampião dos jagunços de um coronel ou de uma volante do governo? Muitas vezes, para o pobre sertanejo, a chegada de qualquer grupo armado era o prenúncio da desgraça. Os jagunços serviam aos interesses de um patrão, tomavam o que queriam, violentavam por esporte e humilhavam por prazer. As volantes, sob a desculpa de caçar cangaceiros, cometiam os mesmos crimes, acusando qualquer um de ser coiteiro para justificar suas próprias barbaridades. O sertão vivia espremido entre duas tiranias, e foi nessa fresta que Lampião plantou a sua lei. Ao proibir de forma absoluta que seus homens tocassem na honra de uma família, ele traçou uma linha no chão. De um lado estavam os outros, os predadores. Do outro estava ele. O povo começou a perceber a diferença. A chegada do bando de Lampião ainda trazia medo, sim, um medo profundo, um respeito quase religioso. Mas era um medo com regras. O sertanejo sabia que se oferecesse água, um pouco de comida e, principalmente, o seu silêncio, sua família estaria segura. Lampião não estava pedindo o amor do povo, estava conquistando algo muito mais valioso: a sua neutralidade e, em muitos casos, a sua cumplicidade. Essa regra transformou cada casa de taipa, cada rancho de palha, em uma possível embaixada do cangaço. Os coiteiros, os homens que davam apoio, sentiam que podiam confiar na palavra do capitão. Suas esposas, filhas e irmãs
estavam a salvo. E mais do que isso, essa lei abriu para Lampião a mais eficiente rede de espionagem do sertão. As mulheres. Eram as lavadeiras no rio, as mulheres na feira da vila, as beatas na porta da igreja. Elas viam tudo. Ouviam tudo. Sabiam onde a volante estava, quantos homens tinha, para onde ia. E essa informação, que valia mais que ouro, chegava a Lampião porque ele garantia a única coisa que aquelas mulheres pediam: respeito. Ele se tornou o protetor improvável da honra do sertão. Uma honra que os homens da lei e os homens dos coronéis pisoteavam todos os dias. Além de tudo, era um filtro, um cabra que não conseguia dominar seus próprios instintos, que não tinha palavra para respeitar o mais fraco, também não teria lealdade para com os seus irmãos de cangaço. Era um homem fraco, indigno de confiança, e Lampião não carregava peso morto. E ai daquele que pensasse que a lei era frouxa. A fúria de Lampião contra quem quebrava esse juramento se tornou uma das mais terríveis lendas do sertão. Não havia julgamento longo. A acusação, uma vez provada, era a própria sentença. Conta-se de um cabra novo, de sangue quente, que entrou no bando e, num vilarejo, se engraçou por uma moça prometida. Forçou a moça a um beijo, um gesto que hoje parece pouco, mas que naqueles tempos era uma mancha na honra de uma família inteira. A notícia correu mais rápido que o vento e chegou aos ouvidos de Lampião. O capitão não gritou. Não fez alarde. O silêncio dele era o que mais assustava. Chamou o homem. Olhou dentro dos olhos dele. E dizem que o olhar de Lampião pesava mais que a culpa. Ele não o matou de imediato. A morte era um prêmio que aquele homem não merecia ainda. Primeiro veio a humilhação. Diante de todo o bando, Lampião marcou o rosto do cangaceiro com o seu anel de brasão. O mesmo anel que era símbolo de poder. Agora era a marca da vergonha. Depois, ele foi castigado e expulso, largado na caatinga para ser encontrado pela volante. Lampião deu a ele uma morte pior que a morte, uma vida sem honra. Em outros casos, a punição era final e rápida, um tiro de misericórdia que, na verdade, era uma lição para todos os outros. A mensagem era clara. A força do bando vinha do respeito que impunha. E esse respeito começava dentro de casa. A casa do sertanejo era a casa do cangaço. Quem a profanasse, assinava a própria sentença de morte. Se a primeira lei de Lampião erguia uma ponte de respeito para com o povo do sertão, a segunda lei, compadre, construía uma fortaleza de aço ao redor do próprio bando. Uma muralha invisível, mas mais sólida que qualquer pedra. E o cimento que unia cada rocha dessa fortaleza era uma palavra curta, pesada e definitiva: lealdade. No universo do cangaço, a traição não era um simples erro, um deslize, era o pecado original. O único crime que não tinha perdão, nem diante de Deus, nem e principalmente diante de Lampião, porque um bando de cangaceiros, vivendo como fantasmas na imensidão da caatinga, não tem exércitos, não tem muros, não tem cofres. O único tesouro que possui é o segredo, onde dormem, por onde andam, quem são seus amigos. A vida de cada cabra, de Maria Bonita, das crianças que às vezes os acompanhavam, dependia do silêncio de todos os outros. Um homem só, um único dedo duro, um cabueta com a língua solta, podia levar todo o bando para a cova. A história do massacre de Angico, anos mais tarde, seria a prova mais sangrenta dessa verdade. A traição no cangaço tinha muitas faces. A mais feia de todas era a delação. Vender a localização do grupo para a volante ou para um coronel em troca de dinheiro ou de perdão. Era o ato de um covarde, de quem trocava o sangue dos irmãos por algumas moedas que mal daria para gastar. Mas havia outras, mais sutis. Roubar um companheiro, fosse uma parte do saque, uma arma ou até a sua comida, era visto como um cancro que corroía a confiança por dentro. Desobedecer uma ordem direta em meio a um combate, colocando a segurança de todos em risco por vaidade ou por medo, era também uma forma de traição. A palavra de Lampião era a lei e a hierarquia, a espinha dorsal do bando. Quebrar essa corrente
era se colocar contra todos. Por isso, a lealdade não era um sentimento que se esperava que o cangaceiro tivesse, era uma condição para a sua existência. Antes de um cabra entrar para o bando, ele era estudado, observado. Muitas vezes precisava ser apresentado por outro de confiança, que se tornava seu padrinho, seu fiador. A vida do novato e a do padrinho estavam amarradas. Um erro do afilhado e a corda apertava no pescoço dos dois. Essa irmandade era forjada nas piores condições que um ser humano pode suportar. Na fome que roncava no estômago por dias, na sede que rachava os lábios debaixo de um sol que não perdoava, na dor das feridas curadas com reza e pólvora, na marcha incessante para fugir da volante. O sofrimento compartilhado criava um laço mais forte que o de sangue. Um cangaceiro dividia seu último gole de água, sua última farinha, porque sabia que amanhã seria ele a precisar. E no centro dessa teia de confiança estava Lampião. Ele era o chefe, o juiz, mas também era o protetor. Dizem que era justo na hora de dividir o que conseguiam nos combates. O ouro, o dinheiro, as armas boas, tudo era repartido segundo a bravura e a necessidade de cada um. Ele defendia seus homens com a fúria de um leão. Um cangaceiro seu podia ser o demônio para o mundo, mas para Lampião era um filho. E ai de quem tocasse num filho seu. Mas aí, 1000 vezes aí, do filho que traísse o pai. A caçada a um traidor era uma questão de honra para Lampião. Ele parava tudo. Desviava de seus planos, adiava ataques às cidades, gastava munição e tempo, mas encontrava o delator. Era uma mensagem para o mundo e para o próprio bando. Não há buraco no sertão onde um traidor possa se esconder. A volante podia até te proteger por um tempo. Um coronel podia te dar abrigo, mas uma hora a noite chega, a vigilância baixa e a vingança do cangaço te encontra. E a punição era sempre uma obra de arte da crueldade, feita para ser lembrada, para virar causo. A morte era quase um alívio. Conta a lenda do cangaceiro conhecido como Mané Velho. Cansado da vida dura, ele fez um acordo com um fazendeiro para entregar a posição de um pequeno grupo que estava acampado perto de um riacho. A volante atacou de surpresa. Alguns cangaceiros morreram, outros escaparam por um triz, feridos. Lampião, ao saber do ocorrido e juntar as peças, sentenciou Mané Velho à distância. O bando de Corisco, o mais arisco dos tenentes de Lampião, foi encarregado da caçada. Eles não o mataram quando o encontraram. Levaram-no para o meio da caatinga. Lá, diante dos companheiros que ele vendeu, Corisco teria dito: "Sua língua falou demais. Agora ela vai se calar para sempre." A punição foi terrível, um exemplo da justiça poética do cangaço. Um castigo que marcava o corpo como a traição marcava a alma. A morte, depois disso, foi rápida. Mas a história ficou. Para cada cabra do bando entender, sua língua pode ser sua salvação ou sua sentença. No cangaço, sua palavra era sua honra. E sua honra era sua vida. Trair a palavra era cometer suicídio. A morte era só a parte final do processo. Com a fronteira do bando protegida pela lei da honra e o seu coração selado pelo juramento da lealdade, faltava a Lampião organizar o corpo do seu exército. E o sangue que bombeava nas veias desse corpo, o que lhe dava força para marchar e lutar, era aquilo que se conquistava na ponta do rifle. A terceira grande lei do cangaço era talvez a mais complexa. Não falava apenas de proibições, mas de um sistema. Era a lei que definia a vida e a morte econômica do bando, a lei da partilha e da justiça distributiva. Para o mundo de fora, o cangaço era só roubo e pilhagem, mas por dentro a história era outra. Lampião, na sua sabedoria bruta, fez uma distinção que o povo do sertão entendia perfeitamente, mesmo que nunca a dissesse em voz alta. Havia o expropriar e havia o roubar. E os dois eram tão diferentes quanto o dia e a noite. Roubar, no código de Virgulino, era o ato covarde. Era tomar o pouco que um sertanejo pobre tinha, o seu bode, sua parca colheita, seu dinheiro suado. Isso
era terminantemente proibido. Era uma violação da primeira lei, a do respeito, e era punido com severidade. Lampião sabia que tirar do pobre era criar um inimigo em cada porta, era secar a fonte de água que lhe matava a sede. Roubar do pequeno era um ato de fraqueza, e fraqueza não tinha lugar no seu bando. Já o expropriar, isso era outra coisa. Isso era um ato de guerra. Era tomar do coronel que explorava o povo. Era saquear o armazém do comerciante que cobrava preços de fome. Era esvaziar o cofre do governo que só mandava soldados e nunca mandou um médico ou um professor. Isso, na lógica do cangaço, não era roubo, era a devolução forçada. Era o imposto do sertão cobrado pelo seu rei sem coroa. Essa distinção era a chave de tudo. Ela dava um senso de propósito, de justiça, até mesmo aos atos mais violentos. Os cangaceiros não se viam como ladrões comuns, mas como agentes de um acerto de contas histórico. E depois da expropriação, vinha a lei da partilha. E aqui, a genialidade de Lampião como líder se mostrava mais uma vez. Não era cada um por si. O que se conseguia numa grande ação era trazido e depositado aos pés do comando. Diziam que tudo era amontoado sobre um grande couro de boi estendido no chão. Dinheiro, joias, tecidos finos, armas, munição. Lampião, ou às vezes Maria Bonita, presidia a divisão. Primeiro se tirava o quinto do cangaço, uma parte maior, que ficava sob o controle direto de Lampião. Os tolos poderiam chamar isso de ganância, mas os espertos sabiam que aquilo era o tesouro de guerra. Era com esse dinheiro que Lampião comprava munição da melhor qualidade, muitas vezes contrabandeada. Era com ele que pagava informantes, que comprava remédios e silêncios. Era desse quinto que saía a ajuda para um coiteiro que foi perseguido pela volante e perdeu tudo. Era o caixa do reino, o que garantia que a máquina do cangaço continuasse funcionando. O que sobrava era então dividido entre os combatentes. E a divisão não era igualitária, era justa, era uma meritocracia brutal e transparente. O cabra que foi na frente, que arriscou a pele no tiroteio, que mostrou mais bravura, levava uma parte maior. Aquele que ficou na retaguarda dando cobertura levava a sua parte, mas uma parte menor. Os feridos em combate também tinham sua parte garantida, para que pudessem se recuperar sem miséria. Os novatos, os macerados, recebiam o suficiente para se manter, mas só ganhavam o respeito e uma parte maior depois que provassem seu valor, seu sangue frio diante do perigo. Esse sistema criava uma competição por coragem. Todos queriam mostrar serviço, todos queriam ser reconhecidos como valentes. A cobiça individual era canalizada para o bem do grupo. E ai daquele que tentasse burlar a lei. O cabra que escondesse uma peça de ouro no bolso, que tentasse pegar algo antes da partilha, estava cometendo um dos piores crimes. Estava roubando dos próprios irmãos. Estava quebrando a segunda lei, a da lealdade, e a terceira, a da justiça. Conta-se de um cangaceiro chamado Zé Doido, que numa invasão a uma cidade conseguiu pegar um relógio de ouro de um coronel e o escondeu na sua sacola de couro. Na hora da partilha, ficou calado. Mas o olhar de Lampião, diziam, era como o sol da caatinga, entrava em todas as frestas. Ele notou o jeito inquieto do homem, o suor que lhe escorria da testa. Ao final da divisão, Lampião se levantou e falou para todos: hoje a luta foi boa e a vitória foi nossa. E para comemorar, quero dar um presente a Jararaca, que levou um tiro de raspão no braço. Ele caminhou até Zé Doido, parou na sua frente e com uma calma que gelava a espinha disse: compadre, me dê esse seu relógio bonito para eu dar de presente ao nosso irmão ferido. O silêncio pesou como uma montanha. Zé Doido, pálido, sem ter para onde correr, teve que entregar o fruto da sua cobiça. A humilhação foi a primeira parte da pena. A segunda foi uma surra de chibata debaixo do sol quente, para que aprendesse que no bando a riqueza era de todos, assim como o perigo. A palavra do capitão
era a balança, e a sua justiça, embora torta para o resto do mundo, era a única coisa que mantinha a ordem naquele império de poeira e sangue. As leis foram dadas, a da honra para com o povo, a da lealdade para com o bando e a da justiça na partilha. Mas uma lei, meu amigo, por mais nobre que seja, se não tiver o aço da consequência para lhe dar peso, é só um sopro de vento. Chegou a hora de falar do fio da navalha, do preço final. Este capítulo é sobre a morte, é sobre o destino terrível, mas inevitável, daqueles que, por um momento de fraqueza, de cobiça ou de loucura, ousaram desafiar a palavra do capitão Virgulino Ferreira. Não importava qual das leis era quebrada. No fundo, o crime era um só, a quebra do juramento. Era um desafio direto à autoridade de Lampião e uma ameaça à própria alma do cangaço. A resposta, portanto, tinha que ser absoluta, exemplar e, acima de tudo, inesquecível. Tinha que virar lenda, para que nenhum outro cabra jamais ousasse pensar em seguir o mesmo caminho. Muitos causos são contados sobre a fúria do capitão, mas nenhum talvez mostre a complexidade de sua justiça como a história trágica de Zé Baiano e sua companheira, Lídia. Zé Baiano não era um cangaceiro qualquer. Era um dos tenentes de Lampião, um homem de confiança, famoso por sua bravura no combate e por sua crueldade sem par. Era ele o portador do ferro de marcar, o homem que carimbava com fogo a face das mulheres que, em sua opinião, eram delatoras ou de vida fácil. Zé Baiano era a personificação da brutalidade do cangaço. Sua mulher, Lídia, vivia sob a sombra desse homem terrível. Cansada da violência, dos maus tratos e da vida sem esperança, ela tomou a decisão mais perigosa que alguém poderia tomar: fugir. A fuga de Lídia não era só o abandono de um homem, era a traição suprema. Ela carregava na cabeça os segredos do bando, os nomes dos coiteiros, as trilhas secretas. Era uma bomba relógio prestes a explodir nas mãos da volante. A fúria de Zé Baiano foi a de um animal ferido. Envergonhado diante dos companheiros, ele jurou vingança e partiu em uma caçada implacável. Encontrou Lídia já sob a proteção da polícia e, num ato de audácia, a sequestrou de volta, levando-a para o julgamento final diante de Lampião. O bando se reuniu. O silêncio era tão profundo que se podia ouvir o zumbido dos insetos. De um lado, Zé Baiano, seu tenente mais temido, exigindo o direito de punir sua mulher com a mesma crueldade que aplicava às outras. Do outro, Lídia, tremendo, sabendo que sua vida havia acabado. Todos esperavam que Lampião entregasse a moça à fúria de seu tenente. Mas a justiça do capitão era mais tortuosa. Lampião sabia que a fuga de Lídia era, em parte, culpa da selvageria do próprio Zé Baiano. Mas a lei era a lei. A traição tinha que ser punida com a morte. Então, Lampião deu sua sentença e foi uma que gelou a todos. Ele se virou para Zé Baiano e disse as palavras que selaram o destino de todos. Lídia morreria por sua traição, para que a lei fosse cumprida, mas o carrasco não seria outro. Seria o próprio Zé Baiano. Seria ele, com suas próprias mãos, que teria que executar a mulher que um dia amou. Foi uma jogada de mestre, uma punição dentro da punição. Lampião reafirmou sua autoridade, cumpriu a lei do cangaço, mas ao mesmo tempo castigou a crueldade de seu tenente da forma mais profunda e psicológica possível. Ele forçou Zé Baiano a se confrontar com o fruto de sua própria brutalidade. Dizem que Zé Baiano hesitou, que seus olhos se encheram de uma dor que ninguém nunca tinha visto. Mas a ordem do capitão era absoluta. Diante de todo o bando, a sentença foi cumprida. Naquele dia, a lei de Lampião mostrou sua face mais terrível. Ela não era sobre o certo e o errado do mundo dos homens. Era sobre a sobrevivência e a ordem do seu mundo. E provou que ninguém, nem o mais valente dos seus guerreiros, estava acima dela. A palavra do rei era final: honra, lealdade e justiça. Esses foram os 3 pilares de ferro que sustentaram o reinado de Virgulino Ferreira no sertão. Uma lei para o povo que lhe garantia respeito e proteção. Uma lei para o bando que lhe garantia confiança e união. E uma lei para a guerra que lhe garantia ordem e propósito.
Para o mundo de hoje, com nossas leis, nossos tribunais e processos, o Código de Lampião é a mais pura e simples barbárie, e talvez fosse. Mas vamos ser honestos por um instante. Naquele tempo e naquele lugar, a justiça do homem não chegava, e quando chegava, era para oprimir. Lampião criou um estado paralelo, com uma constituição não escrita, mas que todos entendiam. Uma constituição que, de seu jeito terrível, funcionava. Hoje, vivemos num mar de leis e regras, mas sentimos no fundo da alma uma sede por uma justiça mais simples, mais definitiva. Vemos a palavra ser desonrada todos os dias, a traição ser recompensada e a injustiça prevalecer nos labirintos dos processos. A história do Código de Lampião sobrevive não porque admiramos a sua crueldade, mas porque ela nos lembra de um tempo em que a palavra de um homem era sua alma e a honra seu maior tesouro. A lenda de Lampião não foi construída apenas com suas batalhas, mas com a força de sua lei. Ele não foi apenas o cangaceiro mais temido, foi o único que conseguiu transformar um bando de foras da lei em uma nação errante com um código próprio. E é por isso que contamos essa história. Porque a memória do nosso povo é feita desses causos, dessas contradições. É um espelho escuro do Brasil. Se você quer continuar olhando para esse espelho, para entender o nosso passado e, quem sabe, o nosso presente, inscreva-se no nosso canal e se torne um guardião dessas lendas. Compartilhe este vídeo com aquele amigo ou parente que também se fascina pela história do nosso sertão. E o mais importante, deixe seu comentário aqui embaixo. Dessas três leis, a da honra, a da lealdade ou a da justiça, qual delas mais lhe impressionou? E por quê? A sua voz, a sua participação é a garantia de que esta fogueira, ao redor da qual contamos os nossos causos, nunca, jamais se apagará.